Você já parou para pensar quantos segredos podem estar escondidos atrás dos muros mais protegidos do planeta? E se eu te dissesse que existem histórias tão profundas, tão antigas e tão inacreditáveis que o Vaticano simplesmente prefere que você nunca escute? Pois hoje nós vamos falar daquilo que muita gente comenta na internet, mas poucos têm coragem de realmente encarar. Prepare-se, algumas portas, depois que são abertas, não podem mais ser fechadas. O encontro do Vaticano com vida extraterrestre. Entre todas as teorias que circulam, uma das mais perturbadoras é a possibilidade de que o Vaticano não apenas sabe da existência de vida extraterrestre, como teria sido um dos primeiros a ter contato. Essa história ganhou força após declarações de ex-membros de inteligência dos Estados Unidos que afirmam que nos anos 30, durante o regime de Mussolini, um objeto não humano teria caído perto de Milão. Até aí, apenas mais um caso antigo de OVNI, certo? A parte estranha é o que vem depois. Segundo relatos, não foi o governo italiano e nem potências estrangeiras que intermediaram o caso em segredo. Foi justamente o Vaticano. Papas e cardeais teriam ajudado os Estados Unidos a recuperar tecnologia que não deveria existir na Terra. Por quê? Para proteger quem? Ou para esconder o quê? O Vaticano nunca se pronuncia sobre o assunto. E quando o silêncio é tão absoluto, a dúvida se torna ainda maior. 2. O livro proibido que a Igreja não confirma, mas nunca desmente. Entre as lendas mais obscuras está o suposto Gran Grimoire, conhecido como o Livro Vermelho da Magia Proibida. Na internet, muitos afirmam que esse manuscrito seria capaz de ensinar rituais sombrios, pactos e invocações que nenhum ser humano deveria sequer ler. E adivinha quem seria o guardião da versão original? Ele mesmo, o Vaticano. Alguns dizem que o livro está trancado nos arquivos subterrâneos porque é extremamente perigoso. Outros acreditam que a Igreja o mantém para estudá-lo, para entender o mal ou até mesmo para se proteger dele. A verdade? Ninguém sabe, mas o mito permanece vivo, como se a própria história tivesse decidido não morrer. 3. O cronovisor, a máquina do tempo escondida pelos papas. Essa teoria parece saída de ficção científica, mas aparece repetidamente na internet. O cronovisor, um dispositivo secreto criado por padres e cientistas no Vaticano. Ele permitiria visualizar eventos do passado como se fossem gravações vivas, até mesmo a crucificação de Cristo. Um padre teria alegado ter visto tudo isso com seus próprios olhos. O Vaticano nem confirma, nem nega. E é justamente essa ausência de negação que mantém a história viva. Imagine só, se fosse uma mentira absurda, não seria mais fácil desmentir? Mas eles não desmentem, e é aí que o mistério ganha força. 4. O obelisco egípcio que carrega uma história sangrenta. No centro da Praça de São Pedro, existe um obelisco egípcio que muita gente acha que sempre pertenceu ao Vaticano. Mas sua história é mais antiga e mais sombria. Ele já assistiu rituais solares no Egito, jogos de morte no circo de Nero e, segundo tradições, até o martírio de São Pedro. Hoje, ele está ali, imóvel, silencioso, como uma testemunha muda de 3.000 anos de segredos, fé, guerras e sangue. Quantas histórias uma pedra dessas já viu e quantas ela ainda guarda? 5. A Cidade dos Mortos sobre os pés do Vaticano. Muita gente visita a Basílica de São Pedro sem imaginar que logo abaixo dela existe algo como uma cidade subterrânea, uma verdadeira necrópole romana preservada por séculos, escondida dos olhos comuns. Ali, tumbas pagãs convivem com sepulturas cristãs dos primeiros séculos. Ali, mitologia e fé caminham lado a lado. Ali, o passado sussurra e o Vaticano escuta. É nesse submundo histórico que muitos acreditam estar o túmulo de São Pedro. Verdade? Mistura de lenda e arqueologia? O Vaticano confirma, mas sempre parcialmente. E todo mistério confirmado à metade é, no fundo, um convite para mais perguntas. 6. Os ossos de São Pedro. Relíquia? Segredo.
Durante décadas, escavações foram realizadas em silêncio absoluto nos subterrâneos da Basílica. Apenas poucas pessoas sabiam, pouquíssimas tinham acesso. Até que fragmentos de ossos foram encontrados junto a inscrições antigas, dizendo algo como "Pedro está aqui". Análises sugeriram que os ossos pertenciam a um homem idoso, forte e do século I. Mas por que o Vaticano escondeu isso por tanto tempo? Por cautela? Por medo de confirmar algo monumental demais? Ou porque o próprio Vaticano não tem 100% de certeza e prefere manter o mistério vivo? Afinal, às vezes o mistério mantém a fé mais viva do que qualquer prova concreta. 7. A morte inexplicada do Papa João Paulo I. Um dos capítulos mais comentados em toda a internet envolve a morte repentina de João Paulo I apenas 33 dias após assumir o trono. Não houve autópsia, houve contradições, houve pressa em encerrar o assunto. E isso, claro, alimentou a fogueira das suspeitas. Há quem diga que ele estava prestes a mexer em estruturas internas poderosas, inclusive no próprio Banco do Vaticano, algo repleto de histórias obscuras, alianças e nomes influentes. Quando um líder morre justamente quando começa a fazer perguntas, é natural que o mundo comece a fazer as perguntas que ele não teve tempo de fazer. 8. A certidão de óbito de Jesus. O Sudário de Turim é uma das relíquias mais famosas da história. Para muitos, apenas um pano antigo. Para outros, a prova física da crucificação. Mas uma teoria que sempre explode na internet é a ideia de que existem inscrições quase invisíveis no tecido, palavras que identificariam o corpo como sendo de Jesus de Nazaré. Se isso for verdade, então o sudário não seria só uma relíquia. Seria um documento funerário escrito às pressas há 2000 anos. Estudos nunca chegam a um consenso. E talvez seja exatamente isso que mantém a relíquia viva. Ela sempre responde, deixando uma nova pergunta no lugar. 9. O passageiro secreto. O túnel de fuga dos papas. Entre os muros medievais do Vaticano, existe um corredor escondido que conecta o Vaticano ao Castelo de Sant'Angelo. Seu propósito? Salvar papas perseguidos durante invasões, guerras e golpes. Um túnel de quase 800 metros, que poucas pessoas no planeta já viram por dentro. Ele só abre ao público ocasionalmente. E quando uma passagem secreta só abre de vez em quando, a imaginação do mundo corre solta. O que mais existe por baixo da Cidade Santa que ninguém jamais viu? 10. Os arquivos secretos, ou melhor, apostólicos. Por fim, o ponto mais famoso e mais cercado de teorias, os arquivos do Vaticano. Mesmo após a mudança de nome para Arquivo Apostólico, todo mundo sabe que ali dentro existem documentos que jamais chegaram ao público. Cartas, relatórios, registros proibidos, narrativas que reescreveriam capítulos inteiros da história. Apenas pesquisadores selecionados têm acesso, e mesmo assim, somente a pequenas partes. E isso levanta a grande questão. Se o que já foi divulgado é impressionante, como o processo de Galileu, o que será que continua lá dentro, longe dos olhos curiosos do mundo? O Vaticano é um lugar de fé, mas também de silêncio. E onde existe silêncio, existe mistério. Algumas verdades talvez nunca sejam reveladas, outras talvez já estejam na nossa frente, mas ninguém tem coragem de admitir. E você? Qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Qual teoria você acha que o Vaticano realmente esconde? Deixa nos comentários, eu quero saber. E se quiser outro vídeo nesse estilo, é só pedir. Até a próxima e cuidado com os segredos que você decide procurar. Alguns deles podem acabar procurando você primeiro.